Aula de integral tripla. Então a integral tripla já envolve uma função de 3 variáveis, ok? E a gente tem que analisar ela sobre uma região T do espaço. Então a gente vai pensar, eu tenho uma região aqui de vermelho, T, e eu posso fragmentar ela, em subdivisões como essa, paralelepípedo. Então eu vou pensar, um ponto arbitrário qualquer. Para encontrar essa região, eu vou ter que fazer a soma. Por isso que vem a ideia de integral, a soma de K variando de 1 ao infinito. Aqui eu vou ter a minha integral tripla. Eu posso resumir com essa notação, pessoal. 3 integrais, a função, e coloca ela com o diferencial do V, da ideia de volume. Bom, eu posso botar ela separada, com as correspondentes planos, dx, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Vamos falar aqui dos casos. Só um eu vou botar a ilustração. O primeiro caso é quando você delimita a região em Z e a projeção está no plano XY. O Z está variando em relação a X e Y, chamei de H. Então você vai ter esse caso aqui. Você vai primeiro fazer em relação a Z, variando o seu H. Você vai ter que definir o Y em função de X, e o X vai estar em relação a A e B apenas. Esse é o primeiro caso que a gente pode utilizar. Essa integral aqui, que a gente faz primeiro Z, eu posso escrever ela de forma iterada, fragmentada, o Z primeiro, olha aqui o Z, depois o Y, e depois finalizando com o nosso X. Mas tem mais 2 casos que a gente pode trabalhar. Com a projeção no plano XY, você vai trabalhar com Y aqui, projeção XZ, desculpe. Você vai trabalhar com o Y variando em relação a esse plano, X e Z. O terceiro caso, no plano YZ, você vai resolver o Z variando nesse plano, YZ. E aí você faz em Y, faz em Z, ou o contrário. Sempre você esteja atento, que aqui você pode mudar depois, porque você vai reduzir a sua integral tripla para você resolvendo essa, vira integral dupla. O único exemplo aqui desse vídeo, dessa videoaula, eu coloquei uma integral em Y aqui, e aqui é o tetraedro. Você definiu esse tetraedro com essas funções. O Z é 0 no plano, e aqui está o nosso tetraedro em Z. Vai ser 1 menos x ao cubo sobre 3 menos y sobre 2. A nossa região, você analisando aqui o plano XY, fica assim, um triângulo de 0 a 3 e de 0 a 3. Mas vamos lá, devagarzinho. Como é o primeiro caso aqui, nós vamos usar a variação em Z. Eu falei no primeiro caso, mas o segundo ali, a variação em Z. Nós vamos analisar a variação em Z. Então ele vai de 0 a 1 menos x sobre 3 y sobre 2. Então aqui eu estou fazendo o primeiro caso que a gente trabalhou. Realmente o primeiro caso. Nós estamos trabalhando com essa expressão aqui. Bom, vou fazer em Z primeiro. Olha o que acontece. O Z varia de 0 a 1 menos x sobre 3. O Z depende de x e y. Então é a função de x e y. Para resolver essa integral é simples,
o y passa a ser uma constante e fica a integral de diferencial de z. Ficou yz. Yz variando de 0 até aquele valor. Substitui no lugar de z aquela expressão toda menos o 0, né? Vezes y. Ficou 0. Resumindo, ficou essa integral dupla. Essa integral dupla, gente, você pode escolher, inclusive, trocar essas variáveis. Então, vamos analisar ela. Integral dupla agora. Eu transcrevi ela para cá, tá bom? Eu defini bem a área de variação. Ela varia de x de 0 a 3. E o y, pessoal, olha aí, de 0, ele vai ter que variar em x. Então, eu vou na minha função, que é a minha função? X mais 3 mais y sobre 2 mais z igual a 1, coloco o z 0. Isolando o y, né? Isolando o y, ele vai ser 2 menos 2x sobre 3. É só você substituir por 0 aqui e verificar o valor de y, né? E vai ser essa variação. Agora, eu escolhi isso, então eu vou fazer a integração primeiro em y. Olha aqui. Aqui tá, eu coloquei x primeiro, mas ó, botei x depois e y primeiro. Porque o valor numérico final está em x. Então deixa para fazer x no final de tudo. Essa integral dá um pouquinho de trabalho de fazer. Então a gente já deu o resultado para vocês aqui. Tá bom? A gente pode fazer usando o software para achar rapidamente o valor numérico. Então a gente consegue aqui encontrar a integral correspondente a esse tetraedro. Lembrando que a gente usou o primeiro caso, que é você vai trabalhar primeiro em z e depois você vai ter integral dupla para trabalhar como quiser, variando x ou y no caso. Recapitulando, 3 casos, um a gente viu no exemplo, o segundo a projeção xy, você altera aqui, o primeiro faz em y, variando em relação a x e z, e o terceiro caso, a projeção vai estar em yz, você vai variar, vai calcular em x e a sua variação é em yz. Então eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que esse exemplo só teve uma ilustração, a do primeiro caso, quando você tem a projeção do eixo XY e a variação aqui, eu coloco o nosso Z em X e Y. Então, a ideia de integral tripla é essa por enquanto, pessoal. Pessoal, aqui nós estamos no Symbolab para resolver aquela integral tripla. Então, já coloquei aqui 0 a 3 em relação a x, 0 a 2 menos 2x sobre 3 a integral em relação a y, e a primeira integral que nós vamos resolver é em relação a z, e os limites de integração são de 0 a função z, que no caso é 1 menos x sobre 3 menos y sobre 2. Só que nós temos a integração considerando a função y. Então o Symbolab rapidamente dá a solução, como fizemos no quadro, né? Só que a gente pode verificar o passo a passo. No celular, infelizmente, ele cobra licença, mas no notebook, no desktop, você pode fazer aí tranquilo. Então o que acontece? Ele vai ter que integrar aqui em o y em relação a z. No caso, o y é uma constante, então vai aparecer yz. Mas quem seria z no caso? Z vai ser esse termo inteiro, então vai ser y vezes essa expressão inteira, porque
o intervalo de integração é de 0 a essa expressão 1 menos y sobre 2 menos x sobre 3. Então essa expressão substitui no z, menos y e vezes 0, então não precisa colocar. Daqui ele mostra o passo a passo, ele mostra a solução da integral dentro, e aqui nós já temos a integral dupla, ok? Dupla. Essa integral dá um pouco de trabalho, mas aqui é uma soma, você faz separado, depois substitui 2 menos 2x sobre 3 e provavelmente passo a passo você vai encontrar essa expressão que vai ser a próxima integral, só que agora em x. Observe que não tem mais a variável y, ela já foi substituída na integração anterior. Então aqui é a integral que você vai fracionar, né? Colocando a integral da soma, e aí entra um processo de substituição, por exemplo, desse termo menos 2x mais 6, desse binômio. Aí você pode seguir outros passos para resolver. Importante é que dá um meio. Então o Symbolab aqui ajudou a gente a entender um pouquinho mais sobre integrais triplas. Ele tem a calculadora aqui, você pode colocar integral tripla e colocar Symbolab e ele encontra para você logo a calculadora de integrais triplas. Ok, pessoal? Pessoal, então aqui nós temos no Wikipedia, essa enciclopédia livre, a ideia da integral de volume, como eu apresentei a vocês. Então a integral de volume é uma integral tripla de uma função. Então, essa função que nós limitamos aqui a 3 variáveis, é claro, para encontrar o volume. A gente pode pensar em comprimento, largura e altura. Então aí nós temos um sólido G. Esse sólido a gente divide em pequenos cubos ou caixas imaginárias de volume ΔV. Então a gente faz a soma de Riemann, que a gente falou bastante. A soma de Riemann é aquela soma que a gente coloca n tendendo ao infinito. Tá aqui. Então Newton e Leibniz, que desenvolveram o cálculo integral, eles não tinham a teoria dos limites. Só a partir de Riemann que utilizou a teoria de limites para definir melhor as integrais. Então olha aqui, repetindo-se o processo várias vezes, n tendendo ao infinito, só através de limites a gente pode resolver essa questão. Então a integral tripla do sólido finito G de uma função de x, y, z, diferencial de V, é igual ao limite do somatório de k até n, ou ao enésimo termo, sendo que n tende ao infinito, dessa soma em relação a o volume. Ou seja, para um sólido qualquer ou genérico, temos que o volume de uma região G é a integral tripla do diferencial de V, ou a integral tripla das diferenciais das variáveis z, y e x. Como vimos, isso aqui é similar à integral dupla, que a gente encontra também a questão da área e também o volume, ó. O volume também a gente pode usar as integrais duplas. E no método de resolução a gente fala um pouquinho agora.
Bom, para falar das integrais triplas, ela já é praticamente uma integral múltipla. Então, quando falamos em área, falamos da integral de uma função, né? A integral definida de uma função representa a área. A integral dupla vai de duas variáveis, representa o volume entre esse gráfico e o domínio. Ok? Agora, se houver mais de duas variáveis, a integral representa o hipervolume de funções multidimensionais. Para nós que trabalhamos só com integrais triplas, esse hipervolume é o volume simplesmente. Então aqui você tem algumas considerações sobre as integrais múltiplas. E eu queria destacar aqui o papel, né? Um volume de um paralelepípedo de lados 4, 5 e 6 pode ser calculado por uma integral dupla em relação a x e y, ou a integral tripla em relação a x, y e z, que seria o eixo das abscissas ordenadas e a cota. Então aqui tem algumas dicas, né? A integral dupla sobre a região retangular, a região compacta, né, em relação a Rn, né, sempre dando a ideia de integrais triplas também. Olha o método de integração, a gente vai fazer reduções. Então a gente vai, como nós vimos no quadro, nós dividimos em três partes. Então aqui seria uma delas, ó, em que o domínio, né, está sendo considerado a variação em y de A a B, e também você tem em relação a x, nesse caso aqui, né, o domínio de x de A a B. Eu vou me corrigir, o domínio sempre está no eixo x, mas aqui nós estamos colocando x em função da variável y. Esse primeiro y está em função de x, então y varia de A até B em função de x. O x nesse caso está variando de alfa a beta em função de y. Então são dois casos que nós apresentamos lá para vocês. Além desses, a gente pode fazer mudança de variável. E temos os casos com coordenadas polares e cilíndricas, além das esféricas. Bom, aqui tem uma visualização rápida para a gente explorar aqui. Ok, pessoal, fica aqui as referências e o agradecimento ao Wikipedia pelo material que a gente acabou de utilizar. Um abraço.